Então agora a gente vai aprender, né? Vamos explorar a última parte do nosso portal do professor, da nossa demonstração, na qual nós vamos ver o lançamento dos planejamentos semanais e também os registros diários das aulas, ok? Então vamos lá. Clicando em planejamento, o planejamento previamente definido, né, estará lançado aqui na tela para vocês. Então, eu estou acessando, né, um planejamento base para a geografia da turma 61. Esse planejamento ele será lançado pela Secretaria de Educação, então ele vai ter uma estrutura padrão para todos os professores e ele ainda está em construção. Então, à medida que for sendo construídos os planejamentos, eles podem ter algum tipo de alteração no seu layout, mas o processo de lançamento será o mesmo que eu irei mostrar agora, ok? Então, o que faremos, né? Ao selecionar o planejamento, aqui no final da linha temos um sinalzinho de mais para responder a este formulário. Clicaremos então nesse mais e ele irá abrir. Veremos aqui no período de datas, informar o período, né, de datas que eu vou estar trabalhando esse planejamento que irei lançar. Então, vamos aí trabalhar, né, com datas previstas, né, planejamento tem esse viés de planejar, então datas, situações que ainda irão ocorrer. Vou selecionar que ele será um planejamento que será aplicado, né, do dia 14 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro, por exemplo. Né? Aqui eu vou lançar os meus eixos de forma descritiva. Então, esse campo texto, ele tem, né, bastante espaço para vocês descreverem os eixos. Os objetos de conhecimento, tá, que vão ser trabalhados neste período. Esses objetos, a princípio, virão previamente cadastrados. Então, aqui eu coloquei objeto 1, objeto 2, objeto 3, apenas para que vocês tenham, né, essa visão da relação dos objetos da disciplina a serem trabalhadas, ok? Então, todos os objetos pré-determinados estarão listados neste campo. E eu vou selecionar o objeto. Quando eu seleciono o objeto, automaticamente o sistema me abre as habilidades vinculadas ao objeto que eu selecionei. Então, no meu objeto 1 eu tenho a minha habilidade 1 e minha habilidade 2. No meu objeto 2 eu tenho a minha habilidade 1 e a minha habilidade 2. E assim por diante. Tá? Se eu definir que eu irei trabalhar mais de um objeto, tanto as habilidades do primeiro quanto as habilidades do segundo irão abrir para que eu possa indicar as que estarei trabalhando. Okay? Aqui eu definirei os meus recursos, as minhas avaliações. E dentro da estratégia, neste campo, eu poderei escrever uma estratégia prévia que eu pretendo trabalhar para um determinado dia. Ou seja, para que eu consiga trabalhar dentro desses eixos, esses objetos, essas habilidades, com esses recursos, para aplicar estas avaliações, em determinado dia eu vou fazer uma determinada tarefa. Por exemplo, na segunda-feira, né, eu vou fazer lá no dia 14, que esse professor é um professor que dá aula apenas nas segundas-feiras, né? Então, eu vou estar fazendo uma leitura orientada de texto e discussão do conteúdo em grupos, né? Eu vou descrever de forma bem resumida de que forma que eu pretendo trabalhar essas habilidades, né, esses objetos, enfim, essas questões que eu selecionei aqui no meu relatório. Então, eu vou indicar a data que eu pretendo fazer isso, clico em OK
e clico em adicionar. E ele vai deixar, né, para mim aqui embaixo esta ideia, né, essa estratégia prevista de trabalho para este dia. Ao clicar em salvar formulário, esse meu planejamento fica registrado. Então, ó, o planejamento do dia 14 ao dia 18, né? Vou trabalhar esses eixos, esses objetos, estas habilidades, com esses recursos e estas avaliações. Clicando no calendário, o dia e o que eu vou fazer neste dia para atender este meu planejamento. Eu posso realizar a impressão deste planejamento. Então, para fazer a impressão desse meu planejamento, né, aguardem orientações aí das coordenadoras, porém vocês já podem ir olhando o relatório que é gerado para ter uma ideia, para ter um conhecimento prévio da estrutura que será impressa. Então, clicando aqui na impressora, hoje nós possuímos diversos modelos, né? Possuímos um modelo onde ele traz listadas, né, a data, os objetos que foram trabalhados nessa data, as habilidades e a estratégia que foi aplicada nesta data. Tá? E também temos um modelo em forma de relatório, onde ele traz em formato de projeto, né, o teu planejamento, geografia daquele período, daquele trimestre, os dados do professor e então os elementos conceituais, que são os nossos eixos, nossos objetos, nossas habilidades, recursos e avaliações. E da mesma forma as nossas estratégias de trabalho para atingir esses elementos conceituais. Né? Então o modelo que será impresso fica a cargo lá da coordenadora, do coordenador, eles serão orientados na hora de realizarem as impressões. Tá? Mas em relação ao PRON, é esta o processo, é esta forma, o lançamento. Junto com o nosso planejamento, temos casado a ele o nosso registro diário,